Bom, então, nossa tarefa dessa manhã vai ser o seguinte, vamos nomear grupos aqui, ó. Então, grupo número 1, grupo número 2, umbralzão número 3 e grupo número 4 aqui, a área de ascendência superior aqui, né? Aquela transição, aqui, não, aqui é só espírito superior, aqui está em ascensão, né? Lá umbral. Então, qual é a nossa tarefa de hoje? O grupo 1 vai discutir baseado em tudo que viu aqui, né? Já sabe que é um espírito imortal, né? Que a mediunidade é um atributo do espírito, que não é, né, um dom especial de ninguém, que as reencarnações são ferramentas de ascensão, de evolução do espírito que somos. Então, enfim, baseado em tudo, aí das aulas das leis de Deus, sobre o que a gente viu, baseado nisso, o grupo 1 vai discutir o seguinte, os princípios espíritas e as suas contribuições para a sociedade. Sabe por quê? Porque não adianta a gente saber disso tudo, não adianta a gente entender disso tudo se a gente não aplicar na nossa vida. E aquilo que eu faço na minha vida individualmente é aquilo que vai se refletir para a sociedade. Então, ó, esses princípios que eu vi aqui e as suas contribuições para essa sociedade, como é que eu vejo isso? Então, tarefa do grupo 1. O grupo 2, viver a felicidade na Terra e a autotransformação. Será que isso é utopia? Será que isso é possível? É verdade? Não é? Então, sobre isso, né, que discutiremos aqui. O grupo 3 vai a consciência de ser espírito imortal. Pessoal que está no umbral, não sei se já sabe, né, mas tudo bem, vamos fazer essa provocação. A consciência de ser espírito imortal e os reflexos na sociedade. Saber que é igual a ser de fato? Será que essa consciência já se encontrou em algum momento? Então, grupo 4, qual o papel de uma instituição espírita? E aí eu acho que vocês têm aí um baralho inteiro de opções para falar a respeito disso, né? Porque tudo aquilo que eu vou me desenvolver na sociedade, que esses 3 aqui vão estar mais voltados à sociedade, eu aprendo, né, ou eu desenvolvo, ou onde eu recebi a informação, nas casas espíritas. E é óbvio que a gente puxa sempre a brasa para a nossa sardinha, mas não quer dizer que precise ser assim, não. A gente pode falar da instituição de um modo geral, e vocês fiquem à vontade para falarem sobre isso. O tempo é 15 minutos? Qual é o tempo? Eu já ganhei tanta bronca hoje que eu estou até com medo de perguntar, né? Qual é o tempo? Qual é o tempo? 15 minutos, 20 minutos? 15 minutos, né? Poxa, 15 minutos dá para escrever um livro. Não sei por que tanto tempo, mas... Aqui. Vamos lá, gente? Então, pronto. Começou. Vamos conversando que a prancheta está chegando. Bom dia, turma. Bom, conversa boa, né? Conversa maravilhosa, sempre bom a gente trocar, a gente aprender cada dia. E nessas conversas saem muitas coisas muito valiosas. Bom, nosso tema, nosso grupo, o grupo 1, os princípios espíritas e as suas contribuições para a sociedade, né? Primeiro o assunto veio a autorresponsabilidade. E depois, logo em seguida, a gente percebeu que, para chegar a uma percepção de autorresponsabilidade, a gente precisa, na verdade, começar a se ver, né? A se perceber, a se conhecer. Então, a gente trocou aqui, e o primeiro princípio espírita, no nosso entendimento, é o autoconhecimento. A gente precisa começar por essa porta do autoconhecimento, se percebendo, se analisando, né? E aí vem os estudos, e a gente vai entender nesse momento, né, nesse descobrimento de si, que tudo depende só da gente, né? Então, vem aí a autorresponsabilidade, né? E aí a gente traz um tema espírita muito importante, né, que é o livre-arbítrio, as escolhas, decisões, tudo que nos acontece, qualquer coisa que seja, é emanado de dentro. Então, o que está aqui fora, o externo, o mundo exterior,
nada mais é do que uma projeção desse mundo interior, né? Dessa célulazinha aqui, individual, que somos nós. E aí, então, o primeiro seria autoconhecimento, segundo princípio muito importante para a gente, a autorresponsabilidade. Terceiro, o magnânimo, o princípio da reencarnação, né? Sem ele, a gente sabe que as coisas ficariam sem sentido, sem entendimento, né? Tudo ficaria muito solto, muito casual, e a gente já entende hoje um pouquinho que não é assim, né? Que tudo tem um porquê, mas a gente hoje já entende que a gente deve olhar o para-quê das coisas, né? E o para-quê da reencarnação é a educação e a evolução para nós espíritos que somos, né? Então, somos células infinitas do universo nessa continuidade da vida. E a gente traz a morte também como um portal. É o portal para que tudo isso se processe, né? Nosso quarto princípio, a gente falou muito sobre religião pessoal também. A gente também entendeu que o espiritismo, para a gente, não seria a religião como a tradicional religião, né? A gente percebe que é uma filosofia antes de qualquer coisa, mas que traz também rituais e tudo, e acabou sendo essa religião. Mas que, principalmente, o espiritismo contribui para que a gente busque a nossa forma de ser, né? Nosso jeito de fazer religião. Então, por isso, religião pessoal. A gente diz também que esses princípios espirituais e a contribuição para a sociedade vêm através da ampliação da consciência, né? As meninas disseram, vamos colocar a luz no desconhecido. Então, todo esse processo aqui vai ampliando o nosso modo de ver, né? Nossos horizontes. A gente tinha um horizonte, a gente sobe um degrau, consegue ver mais distante, outro degrau, outro e outro. Quando a gente vê, a gente vai subindo uma escada, e essa escada só vai ampliando o nosso modo de ver, né? Ampliando a visão de... Então, cada escada, vamos chamar aqui, cada escada é um ciclo, é um dia de aula, é uma coisa, é uma vivência, é um relacionamento, é alguém que chega na nossa vida. Tudo isso vai proporcionando a gente subir esses degraus e ampliar nosso olhar, né? E, para finalizar, nosso sexto princípio é o pragmatismo espiritual. Eu acho que nada, não só conhecer, saber, sem ser, né? Então, acho que tudo depende do ser, é a prática. Palavras, dizer, saber, eu sei disso, só vale quando a gente joga tudo isso dentro do viver como espírito, que é o pragmatismo. Eu acho que ele finaliza a nossa forma aqui, né? Trazer aqui que a contribuição, né, dos princípios espíritas para a sociedade é que quando nós tomamos esse autoconhecimento, a consciência de quem somos e por quê e para quê, mudo o meu cenário, e que quando cada um começa nesse processo de mudança, né, de autorreflexão, isso reverbera de forma exponencial na sociedade. Então, eu vejo que essa é a grande contribuição, que se nós pudéssemos... Lógico que a gente vem falando isso, que a reencarnação nos possibilita esse processo educativo para a inexorável evolução, porque a evolução é fato, temos que evoluir. Então, um vai evoluir mais rápido, outro menos, porque é processual. É exatamente porque exige esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, né, de nos colocarmos. E a contribuição para a sociedade também é inexorável, porque quando eu me modifico, quando eu estou pensando em me modificar e não modificar o outro, a mudança que acontece em mim internamente, ela acaba refletindo nos outros, né? Aí esse outro é a família, esse outro... E que, como disse, repiso, é exponencial. Os frutos, vamos assim dizer, o resultado positivo, o resultado disso. Então, por vezes, vai acontecer de que tais mudanças cause no outro um incômodo, porque o processo de incômodo começa, né, na gente.
E quando as pessoas veem que nós mudamos, não porque a gente está se santificando, porque falando bonzinho, por exemplo, a gente falou uma coisa assim de estereótipo. Eu, no estereótipo de espírita, não entro, porque eu não falo rápido, eu sou agitada. Então, assim, não entra, não entra. A gente vai abrir outra vertente. Então, assim, não é bem isso. É uma questão de olharmos para a situação, de fato, e, ao mesmo tempo, o que me tocou, o que me incomodou. Por quê? Então, assim, em que eu contribuí para isso, né? E aí, olhar para os princípios. A gente falou de caridade, que caridade não significa só fazer uma ação boa para o outro, mas a caridade, ele começa a partir da autoindulgência, né? De quando você começa a ser menos pior consigo. Porque existem situações em que nós somos o nosso próprio carrasco, né? E, enfim, gente, a contribuição espírita, comigo, já tem alguns efeitos, obviamente, inclusive esse de quando acontece alguma coisa que eu ia ao outro, não, eu digo, não, e eu? O que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Aí, né, o bicho pega. Não, só para complementar aqui, a ULI é uma contribuição, né? É algo que o espiritismo está vindo aqui através da doutrina espírita, né? Mas é uma contribuição aqui para a gente, né? A gente entra numa ULI assim, né? E a gente percebe a transformação, né? Principalmente na gente, né? Então, eu acredito, sim, que o espiritismo traga isso, né? Eu sou suspeita para falar, mas para mim um dos maiores exemplos seria aqui a ULI, onde a gente está aqui agora, né? Todo mundo está aqui gratuito, né? Generosamente, assim, está aqui fazendo tudo isso para um monte de gente e de graça. Né? Numa sociedade nossa onde pensar, né, tá complicado, já tá difícil porque a galera já tá um caos, né? Mas fala, monetiza tudo, né? Você pensa, já está tudo monetizado, você não consegue até algo assim é monetizado, né? Você está tentando fazer algo simples, não, vamos monetizar, né? Então assim, eu acho que é um bom exemplo de uma contribuição para a sociedade, através do espiritismo, dos espíritas. Muito bom. É o quê? Não, peraí, pessoal, estão me falando aqui no ponto aqui, pessoal do RH, está pronto o contrato das 3? Da Marta, né? Ah, tá bom, eu aviso para ela. Vai ter outros contratos também aqui, né? Tá bom. O pessoal do RH está me dizendo aqui que o contrato de vocês já está pronto, viu? Que vocês estão já aptas para, né, começar. O salário é altíssimo, mas é em bônus, né? A Ana falou que não monetiza sim, bônus espiritual. Pois é, gente. Então, quase não sobrou nada para mim, né? Você viu que elas ficaram aqui, chegaram assim timidazinha, engana a gente, né? Chegaram timidazinha e blá, blá, blá. Tinha um comercial de televisão, muito tempo atrás, de uma manteiga dessa, né? Não vou reforçar, mas o comercial era o seguinte, era uma menina pequenininha e tímida, aí na hora que pegava a torradinha com a margarina, ela abria um bocão assim, nhau, e comia, né? Foi, claro, né? Colocando as devidas proporções, né? Foram assim, chegaram aqui timidazinhas aqui e olha, blá, né? Entregaram tudo. Bom, mães quase não deixaram nada para mim, mas vamos só pontuar, né, que o Grupo U trazendo os princípios espíritas e as suas contribuições. A galera comeu cuscuz, né? Eu nem comi, tá vendo? É por isso que porque você tá devagar. Eu estou devagar. Porque eu fiquei lá no ciclo 9, aí fui arrumar as coisas. Quando eu fui arrumar as coisas do final, o pessoal já tinha terminado, eu olhei, estava na hora de descer, eu desci, já cheguei aqui com a coordenadora dando uma bronca, você não chegou ainda, tem que entrar e tal. Resumindo, nem comi cuscuz, mas está tudo bem também. Alguém tem que estar aqui, né? Então, essa sociedade espírita, algumas vezes a gente pensa nela como uma utopia, né?
Só que tem um aspecto de uma fala que talvez vocês devam ter ouvido isso, e até pensado nisso, né? Porque eu acho que é uma boa coisa. A gente fica pensando assim, olha, quando a gente viu as aulas aqui de preservação da natureza, as aulas, né, de ecologia, a gente pensa assim, olha, que mundo eu devo deixar para os meus filhos e para os meus netos, né? Mas a proposta, a reflexão que eu vou trazer para vocês agora, não é apenas o mundo que eu vou deixar para os meus filhos, mas que filhos eu vou deixar para esse mundo. Porque nós é que precisamos mudar, porque o mundo vai mudar se a gente mudar. Então, sejamos nós a mudança que a gente quer no mundo, né? Tudo isso que a gente está aprendendo aqui, que a gente está vivendo, se não for pôr isso em prática nas nossas próprias vidas, nada se realiza, né? Fica apenas uma mochila cheia de bagagem, cheia de conteúdo, de conhecimento, e que não servem para nada. Porque qual é o valor de um tesouro no fundo do mar, inacessível? Qual é o valor desse tesouro? Não vale nada, né? Então, ele só vale se a gente estiver usando, se a gente estiver colocando em prática. Então, para que essa sociedade deixe de ser uma utopia, algo que a gente pensa que é muito maior do que as nossas possibilidades, é preciso que cada um de nós faça, né? Se implique, né, nessa relação. Aí sim a gente terá essa sociedade, né, que é vista por alguns como utópica. Então, para que isso aconteça, tem alguns pontos, né, que a gente precisa refletir. O Espiritismo, ele traz que essa sociedade é regida, que deverá ser regida por alguns princípios, que aqui são trazidos como princípios espíritas, mas, inclusive, esses princípios, para Kardec, no Livro dos Espíritos, são 5. Nós trouxemos 7, porque tem 2 que a gente acha que deveriam ser implementados. Então, são eles. Primeiro, entender a existência de Deus, né? Deus como Criador. Dentro das nossas reflexões, a gente teve uma aula 2 aqui que foi bastante reflexiva, né? Pensar que muito do que a gente fala a respeito de Deus é a nossa ideia, né? Não é algo... a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim, que é Deus? Né? Não dá forma, né? Não quantifica, não personaliza quando eu pergunto que, né? E a resposta, que talvez seja, pelo menos para o nosso entendimento nessa etapa da nossa existência, é mais perfeita, mais completa, né? Que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e ponto. Qualquer coisa que vá além disso, procede de nós. E daí as nossas diferenças todas, né? Porque eu tenho um Deus como Deus Pai, outro como Deus Criador, outro como Deus isso, aquilo, e está tudo bem, tá tudo certo, porque Ele de fato é isso tudo. Mas essa ideia, né, de que há um elemento transcendente, criador, eterno, né, e que tudo procede dele, é fundamental para que isso aconteça. Segundo, a existência dos espíritos. Porque uma das coisas, é uma fala minha essa, normalmente a aula 3 eu adoro fazer, que é a aula que fala de espíritos. Nem sempre eu faço em todas as turmas, mas acho até que eu fiz aqui nessa turma. E uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, é que a gente chega aqui, a gente falando dos espíritos, né? Mas é importante que, ao chegar na 20ª aula, a gente fale dos espíritos. Eu tenho que estar no processo, né? Afinal de contas, faço parte, né, desse grupo, né? Então, a existência dos espíritos, e nada se realiza também na unidade, né? É na grandeza dos espíritos, né, de todos nós. Terceiro, a evolução. Então, hoje eu preciso entender e saber que eu estou melhor do que ontem, né? E que amanhã ainda estarei melhor do que hoje, porque isso, se é algo que a gente possa falar, que o Espiritismo traz como fato, é a evolução. Ninguém fica parado, por mais que queira até, né? A gente ouve popularmente que existem 2 formas de aprender. A gente ouve, né, que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Eu gosto de dizer que a gente aprende pelo amor, porque a dor é uma mão do amor que nos tira daquele lugar que nós estamos,
para que a gente se movimente, né? Então, a dor vem exatamente com esse papel, de fazer a gente avançar, de tirar da inércia, de fazer se movimentar. Então, é o papel da dor, né? Essa mão do amor que nos empurra. Então, todo mundo vai avançar, todo mundo vai evoluir, né? Ninguém vai continuar no mesmo lugar. Quarto, a reencarnação, porque a reencarnação é um mecanismo mais fantástico para essa evolução. Porque se todo mundo ficasse apenas nessa existência, a limitação para esse desenvolvimento seria muito grande. É preciso a gente dar restarts, né? Eu falei sobre que essa nossa última aula é quase um rito de passagem, né? Nos colocando já apostos para o próximo ciclo. Mas a reencarnação também tem esse efeito, né? É preciso que a gente restarte em novos personagens, né? Dispostos em novas disposições, adquirir novas habilidades. Então, é fundamental, é um mecanismo fundamental para que isso ocorra. Então, é preciso a gente ter isso. A mediunidade. Eu hoje estava lá no encerramento do ciclo 9, e o ciclo 9 trata... Eu sempre puxo a brasa para a minha sardinha, né? Demais, mas agora é bem apropriado. Eu estava lá, o ciclo 9 trata de planejamento estratégico espiritual. Já pensaram nisso? Vão pensando, até o ciclo 9 a gente vai discutir isso lá. Então, ele trata de planejamento, e não é planejamento reencarnatório, é algo que a gente vai fazer, é ter um propósito agora, para a gente desenvolver ele agora. Mas para que você desenvolva esse propósito, em primeiro lugar, você tem que saber onde você está, para você pensar aonde eu quero chegar. E aí a gente traça um plano para chegar até lá. Uma das ferramentas fundamentais para isso é a mediunidade. Então, a gente entrega a mediunidade como uma ferramenta, porque se ela te coloca em contato, né, com o transcendente, né, com a outra dimensão, ela vai fazer com que seja um auxílio para que você resolva as suas questões. Então, essa expansão que a mediunidade te permite, ela é uma ferramenta importante também na evolução, no trajeto que você vai fazer da sua própria vida, né, em prol dos seus objetivos, dos seus propósitos. Então, agora, tudo isso, até aí é o que o Espiritismo fala. Agora, tem a questão, o Espiritismo, na verdade, se apropriou da moral cristã. E quando a gente fala a moral, é porque é a linguagem da época, porque hoje a gente poderia falar em ética, né? Mas, então, dessa ética, né? A moral cristã, ela foi, nós nos apropriamos dela, porque ela vai trazer, tem uma seção lá no Livro dos Espíritos, que fala do homem de bem, já viram isso? Se a gente for olhar aquilo tudo lá, é um negócio que parece até que é meio inatingível, né? Tanta coisa que fala, nossa, para eu chegar nessa condição aí vai demorar algumas encarnações, né? Mas é preciso que a gente tenha uma meta, é preciso que a gente tenha, né, um caminho para fazer, para que isso se realize em nós. E, por fim, entender a pluralidade dos mundos habitados, porque a gente também não pode pensar que está só aqui, né? Eu ouvi, o Adenauer um tempo atrás, falou uma coisa que me deu um conforto. Algumas coisas, né, que ele fala, coloca a gente em conflito. Outras trazem conforto, né? Porque a gente já falou aqui da nossa netinha, né? Ela fala muito da nossa netinha peluda, né? Porque, às vezes, ela parece gente mesmo, parece, né? Aí, às vezes, eu olhando nos olhos assim, aí eu falo, puxa vida, eu não vou encontrar você de novo, né? Vai ficar aqui, né? E, puxa, a gente não vai ter essa relação, né? Porque é um doce. Aí o Adenauer falou uma coisa confortante. Ele falou assim, olha, que existem alguns pets que são sub-humanos, que eles já estão na condição de talvez na próxima, ao invés de transmigrarem agora nesse reino, ele tem a condição de começar as reencarnações. Olha que conforto que deu, porque tem a possibilidade de a gente encontrar aquele princípio espiritual ali, né, de novo. Então, que conforto maravilhoso foi isso. Então, entender que para o desenvolvimento do espírito que somos, né, começando lá na criação como princípio espiritual, há que haver a condição dessa pluralidade, né? A gente não está só aqui. Eu preciso pensar que eu vou chegar a um ponto que talvez a Terra não ofereça mais condições para o meu desenvolvimento, né? Enfim, a gente tem que pensar que é assim. E olha o tamanho desse universo,
para a gente pensar que somos só nós. Então, Sócrates diz assim, olha, se a alma é imortal, não é sabido viver com vista na eternidade, porque a gente coloca um olhar tão pequenininho, né, na nossa própria vida, a gente coloca um olhar tão dentro dessa longevidade do personagem, que não é do espírito, né, é da nossa encarnação. Aí, puxa, aí, às vezes a gente pensa, aí se limita, porque eu penso assim, puxa, eu agora aos 60 anos, toda vez que eu declaro isso, eu sei que vocês fazem aquela carinha, nossa, não acredito, 60, né? Não acredito, sério, né? Toda vez eu percebo isso em vocês, sabe? Mas imagina, né? Fala assim, não vou fazer mais isso, só aos 60 anos, eu vou fazer mais isso para quê? Já vou morrer logo ali, né? Está entregando os pontos, né? Então é preciso da gente, tá novo ainda, né? Pô, bonitão, garotão, né? Então, enfim, pensar nessa longevidade, né? De saber que se a alma é imortal, por que eu vou pensar pequeno? Eu tenho que pensar do tamanho dela, né? Então, olha, lá atrás Sócrates já estava dizendo isso para a gente. Então, agora, nada se faz sem integração. Então, a gente tinha falado, e as meninas que já estão com seus contratos prontos aqui pelo RH, que já o ponto eletrônico aqui já me disse, né, falou bem sobre isso, sobre integrar esses princípios para que se realize, porque senão a coisa não vai, né? Então, olha, uma sociedade onde vigorem os princípios espíritas necessariamente será regida pela consciência da imortalidade do espírito, pelo amor e pela caridade. Elas tocaram bem nesse ponto da caridade, né? E se sabe que tem uma questão que eu sempre trago para que a gente reflita, às vezes a gente faz caridade achando que é para o outro, né? Você está dando, aí, puxa, eu estou ajudando aquela outra pessoa, que coisa boa que é isso. E é uma coisa boa, mas saibam que a caridade, primeiro, é para você, não é para o outro. Quando você faz caridade, você sabe qual é a habilidade que vocês aprendem, não? Sabe qual é? A bondade. Essa é a habilidade que a gente aprende. Então, toda vez que eu sou caridoso, eu estou treinando algo que vai ser meu, que é a bondade. Então, aquele cara que já é bom, ele não precisa de fazer a caridade, porque a vida dele já é dentro da bondade, e a caridade está inclusa nisso, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse pensamento e que as meninas trouxeram muito bem. Então, tais princípios estarão sempre na consciência humana e prevalecerão ao materialismo e contribuirão para uma sociedade mais justa, né? Porque a gente ainda percebe algumas injustiças, né? Alguns desequilíbrios nessa consciência. Bom, a integração dos princípios espíritas, lá Nietzsche, né? No Assim Falava Zaratustra, diz o seguinte: amo os que não procuram por detrás das estrelas uma razão para morrer e oferecer-se em sacrifício, mas se sacrificam pela terra para que a terra pertença um dia ao super-homem. Então, é o nosso sacrifício, ou seja, o nosso empenho, é a nossa implicação, né, como espíritos que vai fazer essa transformação. Então, esses princípios todos, né, eles devem ser vividos na vida material, promovendo a felicidade para si mesmo e para o outro. Aí a gente está no caminho de conseguir fazer isso, né, de estar todo mundo na mesma página, porque a gente vê hoje que tem gente que está mais na frente, tem gente que está mais atrás, mas é o esforço de todos. Bom, dito isso, agora vamos ouvir aí a galera do grupo 2, né, que vai falar aí sobre viver a felicidade na Terra e sobre a autotransformação. Quem fugiu? Eu até imagino que ele vai falar. Eu só vou de acordo. Eu dou a minha cara a tapa se você não vai pegar esse microfone. Não vai te ouvindo, né? Vamos lá, gente, bom dia. Nosso tema foi viver a felicidade na Terra, autotransformação, separado, né? Nosso desafio foi criar uma pergunta, porque não veio pergunta, ele botou a gente para pensar, quebrar a cabeça ali um pouquinho. E assim, o primeiro ponto foi que tudo parte do conceito de felicidade, né? Da percepção do que é felicidade para cada um.
E vamos lá. Esse aqui não foi eu que escrevi. Continue essa parte aqui. Olha, não sou eu. Você está vendo? Não sou eu. Ó, a gente começou... O resto eu termino, mas ela Vamos embora. continua. A gente começou trazendo isso, esse questionamento no grupo, para ver o consenso, né? Como é que fica? É tudo parte do conceito de felicidade e da percepção de felicidade para cada um. Aí, do que você precisa para ser feliz, a gente se perguntou, né, para cada um. Óbvio que o primeiro pensamento que passa pela cabeça da gente é: eu preciso de uma mega-sena, algo do tipo. Mas a gente foi mais profundo um pouquinho e... Quer continuar? A gente falou de alguns pontos. E assim, cada um no grupo colocou, né, que precisa de liberdade, harmonia, segurança, compromisso com o bem, o fim da desigualdade, satisfação, equilíbrio, paz consigo mesmo e com os outros. É muito bonito e romântico isso, né? Óbvio. Coisa bem trivial, assim, quando se pergunta o que é felicidade, todo mundo vai dizer o que lhe cabe, né? O que é que cada um entende sobre o que é felicidade. E a pergunta central, né, que a gente criou em cima desse tema foi se é possível viver a felicidade na Terra a partir da autotransformação. Né? E a pergunta foi assim unânime, ou a resposta foi unânime em dizer que sim, que a autotransformação leva à felicidade em qualquer lugar, né? Na Terra, seja no plano espiritual ou no plano material. A gente parte do princípio de que a gente não deve buscar a felicidade nos outros, né? Não deve buscar a felicidade lá fora, mas tentar enxergar para dentro da gente, enxergar dentro da gente, né? E se cada um conseguir enxergar dessa forma, claro que na Terra a gente vai encontrar um cenário sim de felicidade. Tem algumas passagens, né, que a gente sabe de que a felicidade não é desse mundo. Mas, no meu entendimento, né, pelo menos como espírita, é que a gente tem que lutar, né, para encontrar essa felicidade. Né? A gente não deve aceitar esse discurso de que a felicidade não é desse mundo, muito embora a Terra seja claramente um mundo, né, de expiações, de provas, de momentos em que a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades. Não sei se ela tem mais alguma colocação. Eu não aguento. É. Não aguento. Se eu estiver me repetindo, relevem. Eu tenho um problema sério com a atenção, mas vamos lá. Esses pontos que a gente colocou de liberdade, harmonia e segurança que a gente perguntou no grupo, né, Rafael? O ponto de cada um, que é felicidade, é isso. E a gente conversando, a gente entendeu o seguinte: para se chegar nisso, para você ter de fato liberdade real, a liberdade de pensamento, de ser quem você é, de tudo isso, para você ter uma harmonia, uma vida harmônica, você estar tranquilo com todo mundo, para ter cada ponto desse, você precisa ter uma elevação, você precisa do autotransformação, né? Você precisa ter essa autotransformação. Isso vem através e vai para, né? Então, para você ter liberdade, ter segurança, ter compromisso com o bem, para você ter uma satisfação completa de tudo, você precisa fazer primeiro essa autotransformação, e aí você vai chegar nesse ponto, e aí vem a tal felicidade, que, como o Rafael falou, pode ser na Terra, sim, em qualquer lugar. A gente discutiu isso, desde que você faça essa autotransformação para alcançar essas e outras coisas que a gente colocou. Cada um deu um ponto só, mas a gente sabe que tem uma lista, né, extensa. E foi mais. E é possível ter a felicidade, esse tipo de felicidade, né, porque quando... né, que a felicidade não pertence à Terra, né? Foi Jesus, não foi? Que a felicidade não é desse mundo. Eu também acho, mas que não é dessa Terra. Talvez seja pensado assim, realmente está muito longe da pessoa ter uma autotransformação, das pessoas dessa Terra terem autotransformação a ponto de ter essa felicidade, né? Mas o dizer que está longe não quer dizer que é impossível. Não é isso? E em nome de nosso amigo Patrick ali, ele falou sobre paz, né? Ele chegou atrasado, mas chegou de maneira providencial, falando sobre... Chegou em paz. E ele falou sobre... eu tinha falado sobre liberdade e o meu amigo... Como é o seu esposo? Moisés falou de segurança, né? E aí eu vi que são 3 pontos: paz, segurança, liberdade. São 3 coisas que estão muito ligadas, né? Parecem estarem distantes, mas estão muito ligadas, porque se você for enxergar, né, do ponto de vista
até social mesmo, né, da segurança, voltada à violência e tudo mais, envolve a paz, né, e a liberdade também envolve a paz, né? Então, eu quando falei em liberdade aqui, eu tinha colocado a liberdade no que se refere a você estar livre dos julgamentos, do auto-julgamento, e assim, enfim, são conceitos extremamente amplos, mas foi um ponto que a gente concluiu também, que a gente não deve confundir a liberdade com esses prazeres mundanos, prazeres rápidos, né, com a libertinagem. E a felicidade, a gente precisa entender que não são esses pequenos momentos, né, hormonais de alegria, né? Não é isso. A felicidade, eu acho que é uma coisa mais longeva mesmo, mais profunda, quando você tem um sentimento de estar livre de todas essas questões, desses julgamentos, enfim, coisas que eu já estou começando a repetir aqui. E é isso, gente. Acabou. Muito bom. Deixa eu... RH, preparou aí, né? Pronto, mais 2. Vai ficar bem populoso, né? O nosso número de expositores aí do próximo semestre. Pois não? Puxa vida, sabia que perde uma parte da encarnação, né? Mas tudo bem, né? O RH, olha aqui. No último dia fugiu, né, RH? Bom, brincadeiras à parte. Vamos lá, então. De novo, né, quase não sobrou nada para mim, porque o pessoal está indo, né, nas profundezas do tema, né? Então, olha, a pergunta é, né, a felicidade é desse mundo? Porque nos foi dito que não, né? Mas se a gente acreditar que não, né, a gente não encontra nem os nossos momentos felizes, porque a felicidade, de fato, como o grupo trouxe muito bem, né, não vai estar no outro, né? Ela vai estar em mim, na minha, as minhas conquistas, né, as minhas transformações, que estão diretamente ligadas ali ao ponto de discussão, é que vai trazer essa felicidade. Então, a felicidade relativa, né? Quem quiser crescer deve desejar realizar a felicidade pessoal e a do seu semelhante, mas primeiro em mim. Eu acho que eu já falei aqui várias vezes, né, sobre um tema, uma fala, na verdade, dos comissários de bordo, né, que falam assim, né, se houver uma despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente, pegue uma, puxe, coloque sobre o nariz e a boca e respire normalmente. Depois, auxilie quem estiver ao seu lado, mesmo que seja uma criança. Isso foi a minha outra encarnação, viu, gente? Que eu fui comissário, aí eu decorei tudo, né? Então, daria para a gente fazer um seminário sobre essa fala. Um seminário, né? Porque muitas vezes, a gente falou da caridade no ponto anterior, né? Muitas vezes a gente acha que você está, né, nessa condição de estar fazendo para o outro. Você quer ver uma outra coisa? A quem pensa aqui que veio para a casa espírita para fazer caridade? Quem pensa aqui assim? Quem vem para a casa espírita vem para se auto-transformar, né? Vem para cuidar de si. E você não pode cuidar do outro se você não estiver bem. Ninguém leva o outro a lugar nenhum que você não tenha ido. Então, é fundamental para que você vá auxiliar o outro, mesmo que seja uma criança, é preciso que a máscara já esteja em você, que você esteja respirando bem, equilibrado, né? Porque essas despressurizações da cabine são as turbulências que a vida coloca para a gente toda hora, né? De vez em quando tem uma coisinha aqui para você pensar aqui, ali, balançar e tal. Então, essas são as turbulências, né? São as despressurizações da cabine. Mas se você não estiver equilibrado, não pode fazer pelo outro. Você não pode, né, tem que se equilibrar para que você faça por você e assim poder fazer pelo outro. E o que é melhor disso? Quanto melhor eu estiver nesse processo, melhor será o que eu vou poder levar para o outro. Então, é possível não, é importante que nesse momento a gente tenha um pensamento um tanto egóico, de pensar em nós primeiro, né? Em pensar em nos realizarmos primeiro, para que eu, assim realizado, possa fazer pelo próximo. Então, ser feliz é entender isso tudo, que eu integrei, né? É gostar de tudo que eu realizo na minha própria vida. Então, isso é o ser feliz, né?
Então, ser feliz ou infeliz são estados relativos do espírito na Terra. Porque se eu não gosto disso que eu estou realizando em mim, sou infeliz por isso, mas não é o caminho desejável. Então, o reino dos céus pode ser alcançado a partir da vida da Terra, porque, aliás, é aqui. Ninguém pense, né, que aquela transição que a gente chama de morte do corpo físico, né, muda alguém. O esforço, o empenho que a gente precisa fazer é no aqui e agora, não é depois, né? Bom, felicidade relativa ainda. Segundo Adenauer, ele diz assim: o Espiritismo surge para levar o ser humano à felicidade por intermédio da sabedoria e do amor, demonstrando-lhe a imortalidade da alma. Sua evolução e seu papel na vida vem mostrar que o egoísmo e o orgulho são os grandes males da humanidade, os quais prendem o ser humano ao materialismo, tirando-lhe a esperança do futuro e a alegria de viver. Então, esse poder de síntese do Adenauer, ele, só nessa parágrafo, ele falou tudo que a gente já tinha dito antes aqui, né? Mas é isso aí, né? Para que alcancemos isso, é preciso que a gente mude valores, é preciso que a gente mate algumas coisas em nós para que outras sobrevivam. E o Espiritismo vai trazer que isso chama-se reforma íntima, né? Reforma íntima é essa mudança de valores, é você ressignificar velhos conceitos, né? Velhas ideias e trazer o novo. Como eu falei, né, do slide anterior, né, o conceito de Adenauer, ele traz que existem passos para que você, que não é simples assim, tem passos que você precisa realizar em você para que isso se torne um fato, né? E isso vai passar pelo autodescobrimento, pela autotransformação, até você chegar na autoiluminação, que é o ápice do se conhecer, do saber quem eu sou, né? Então, ele vai dizer exatamente isso, que são as fases, né? Que é o autoconhecimento, é o autodescobrimento, a autotransformação até alcançarmos a autoiluminação. Essa é a busca, né? A autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto na prática. Se aquilo que eu acho que sou não consigo ainda ser, ainda não está conquistado, né? São aqueles dois eus, dois lugares, né? Um lugar é aquele lugar que eu gostaria de ser, que eu trago todo o conhecimento e gostaria de ser. Mas tem um outro lugar, que é aquele que é o que eu realmente consigo ser. E eles não estão juntos, eles estão em lugares diferentes, né? Numa reflexão assim amorosa, né, simpática em casa, eu ouvi assim: você é uma fraude. Aí eu, hã? Como assim, né? Aí, pois é, carinhosa, amorosa, foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Tive que levar para terapia por 5 sessões para dar conta disso, né? Porque foi para o coração, né? Você é uma fraude. Mas por quê? Por que a fraude, né? Hoje, depois de 5 sessões de terapia, eu consigo, né, dizer por quê. Foi importante isso. Porque é exatamente esses dois lugares. Porque tem um que é aquele que você consegue ser, mas tem aquele que você gostaria de ser, que você não chegou ainda, mas você está caminhando para chegar lá, né? E aí a gente fala assim: puxa, mas é lindo, porque as pessoas que vêm aqui para frente, que ficam aqui, que falam isso tudo, nem todo mundo que fala isso tudo faz isso tudo ainda. E está tudo bem, porque é a busca. Afinal, né, está lá nos escritos espíritas que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Esse é o reconhecimento, é pelo seu empenho, é pelo seu esforço. Não quer dizer que é aquele que já é santinho, porque se ele já é santinho, não está aqui, né? Quem está aqui é porque está na luta, está no trabalho. Então, pois é, mas é isso. Então, é a nossa busca. Então, ninguém que está aqui está dizendo absolutas verdades, né? Está todo mundo no trajeto, todo mundo na busca disso.
Bom, dito isso, grupo 3, por favor, queiram vir. A galera do Umbral, é. Já vi que vai vir coisa boa aí, quente, vai vir coisa quente. Bom dia, gente. Meu nome é Cecília. Meu nome é Anaí. Nós somos do grupo 3, a consciência de ser espírito imortal e reflexos na E sociedade. estamos tremendo mais que maravilha. Eu também. Mas vamos lá. Agora, Nem vou olhar para ninguém. Agora é o seguinte, em primeiro lugar, eu tenho muito a agradecer a Tereza, que trouxe a pamonha. Ela que está me sustentando aqui. Certo? Bom, também nós... Dulce, então desculpa, é Dulce, a da pamonha. É, a pamonha. E ela tem ciência que foi ela, certo? A diabética que comeu desesperadamente. Mas vejam bem, nós também nos reunimos e cada um colocou a forma que entendia o contexto. Separamos alguns tópicos e vamos falar um pouco sobre. São as atitudes e valores morais. Bom, quando no momento a gente tem a consciência que não sou Anaí, eu estou Anaí, eu tenho a consciência que eu tenho que ter os meus valores revistos, porque eles vão refletir não só na próxima reencarnação, mas aqui, sempre diante de mim e do outro. Sobre a autotransformação e reforma íntima. Essa palavra reforma íntima, quase fiz terapia por causa dela. Eu passei 1 ano frequentando o centro espírita, toda vez que eu metia o pé lá, eu e pobre de minha amiga, só saía essa frase, reforma íntima. Eu já dizia, ela não aguento mais ouvir isso. Ela dizia, eu também não. Ou então é para a gente vem aqui, o cara só fala no dia que a gente entra. Então, a gente estava achando que era a gente que estava ruim mesmo. Eu dizia, a gente está no umbral, a gente vai ter que sair. O que você emite é o que você recebe. Nem sempre o que a gente emite, a gente recebe, literalmente. Às vezes, só acontece comigo, né? É uma frase. Eu trato tão bem a pessoa, mas me dá rasteira. Me dá rasteira. E eu continuo tratando bem. Então, um dia o Vidivaldo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ouvir, ver, tocar e abraçar este homem durante 40 anos na minha vida. Então, um dia ele disse, irmã, quando eu disse assim, Divaldo, eu tento ser diferente. Isso era na calçada. Ele disse, eu peço paciência. Não peça mais não, irmã. Pedir paciência vai vir mais. Peça coragem. Porque aí você tem coragem e se fortalece para enfrentar. Aí, outro dia, eu digo para o meu povo lá no centro, peça paciência não. Divaldo já me disse. Pedir paciência, vem mais, vem mais. Então, a gente emite a coisa boa. A gente vive só na coisa boa, não. A gente também passa por isso. São provas. Porque se a gente não tivesse aqui, a gente estava já em Marte, em algum outro local, né? Então, a gente está pela prova mesmo, que a gente tem que passar, para que a gente possa, no momento que você consegue respeitar, tratar bem, você percebe com o tempo que você está tendo outro tratamento, não necessariamente de quem você está dando, não, ao contrário. E você, às vezes, fala assim, meu Deus, eu amadureci. Ou então, porque eu estou velha, o pessoal está me tratando melhor. Mas não é pelas suas atitudes, porque até hoje eu conheço velhos que são literalmente insuportáveis. Né? Então, a gente sabe. Não adianta dizer que eu vou falar bem, que a gente vai falar mal também. Né? Então, a atitude da gente é que reflete. Ser um canal é um instrumento. Essa forma é por trabalharmos, eu estou falando em meu nome, em nome de Gina, que é a minha amiga, que viemos juntas para cá. Nós estudamos o ES de 2 anos, estamos aqui começando o nosso ciclo na ULI. A gente costuma dizer que a gente entendeu, depois que passamos a trabalhar na sala de desobsessão, como doutrinadoras, dialogadoras, intermediadoras, conforme cada um aprendeu, e eu também no atendimento fraterno, que a gente sabe que literalmente, a gente é um instrumento. Eu jamais imaginaria que eu tinha capacidade de ouvir o sofrimento do outro. Deve ser um saco ser psicóloga, terapeuta. E hoje,
as pessoas me abraçam. Hoje mesmo de manhã, quando eu cheguei aí, eu disse a Alessandra e a Gina, eu fiquei emocionada, porque uma pessoa encostou de mim e disse, oi, você lembra de mim? Eu digo, oh, meu amor, não. Você me atendeu lá no Assis. Eu adorei esse atendimento. Estou no 3º ciclo da ULI. Gente, eu não sou nada. Eu só fiz ouvir e falar do Evangelho, de Jesus. Porque foi aquele momento, qualquer um pode ouvir o outro. Nesse sentido do atendimento, que é o acolhimento fraterno. Porque o trabalho da terapeuta, do psicólogo, é outro profissional. E de elevada situação, ao ponto que eu fiz terapia e não desmereço jamais. Ao contrário, eu acho que todo ser humano devia ter a oportunidade de fazer uma terapia. Todo ser humano. Só pela terapia você já ia ser um pouco melhor. A boa vontade de querer mudar. Bom, a boa vontade. Eu passei 20 anos no catolicismo, eu continuo sendo católica. Quando o povo dizia, quando o padre falava da boa vontade, eu nunca entendia boa vontade com boa vontade. Boa vontade é ter vontade, né? Mas quando eu cheguei nas doutrinárias do Assis, foi que eu fui entender a diferença da vontade para a boa vontade. Vontade todos vocês aqui têm, todos nós temos. Mas a boa vontade é diferente. Ela é muito complexa. Você tem que se esforçar, levantar os pés, esticar o braço, ouvir o desaforo calado, levantar de manhã com dor de cabeça e dizer, hoje eu não vou no centro. Cadê sua boa vontade? Tem gente lá na fila esperando por você, para ser atendido. Tem a doutrinária para você ajudar a encher os copos de água. Tem um banheiro para você ajudar a limpar. Você tem que ter a boa vontade, porque todo centro espírita, como aqui no Lar Harmonia, em outros cantos, raramente tem o profissional pago. Como um lugar desse, tem que ter pelo menos o pessoal da faxina. Mas a maioria é a boa vontade, para estar lá se colocando à disposição do outro. E como o Luiz falou aqui, que eu falei ali na reunião da gente, nós não estamos servindo muito mais aquele que chega, é a nós mesmos. É nessa hora que a gente aprende a nossa bondade, como diz ele, né? E a gente se prova a boa vontade. E o reflexo desses tópicos na sociedade? Melhoria na convivência na sociedade, mudanças no estado de consciência e a mudança de vibração. Terminou? Olha, eu nem pensei que eu ia passar por esse defeito. Bom, gente, o reflexo é tudo aquilo que você está fazendo com o outro, você começa a receber. E, além do mais, aquele que lhe vê atuando desta forma. Eu sempre tive... As pessoas me julgavam como uma pessoa antipática, que eu era metida, mas eu era recolhida, eu era introvertida. Então, vem o primeiro julgamento. Aí a pessoa passa a lhe conhecer com suas atitudes, não quando conversa com você. Não é? Então, aí quando a gente é jovem, está paquerando, não sou velha, sou só uma coroa da terceira idade. Mas quando a gente está jovem, a gente olha o cara bonito, como esse cara aí, ele é bonito. Pô, o cara é bonito pra caramba, velho. Mas aí você vai falar com o cara e ele fala, pô, o problema, aí já desisti. Ela te paquerou. É. Então, resultado. Na hora que ele abre a boca, a merda está feita. Né? Então, hoje, quando a gente aprendeu a se conhecer, a gente agora vai diretamente... Olha, todo mundo rindo porque já passaram por essa. É. Quando o cara abre a boca e faz um problema, a gente já cai fora. Né? Meu pai dizia, minha filha, o problema não é dinheiro, o problema é a cultura. Eu fui paquerar um cara, um mecânico de carro, ele disse, não é porque ele é mecânico, minha filha, é a cultura. Eu não entendia, papai está fora de moda, negócio de cultura. O cara está ali trabalhando, é trabalhador, e hoje eu vejo que se eu casasse com um cara, eu tinha matado ele. Entendeu? Quando eu passo por ele fedendo a cigarro e falando errado, só voltava a morrer. É realmente cultural, é uma questão cultural. Bom, para encerrar, eu vou dizer assim, eu e minha amiga Gina lá, nós temos um toque. A gente chega ali, a gente conta as cabeças todo dia. Hoje tem 48, hoje tem 62. Todo dia a gente conta.
Aí, eu me lembro quando a gente começou, tinha umas 100 e pouco, não era, Gina? 100 e tanto, hoje está cheio. Aí teve um dia que tinha tanto, que ela disse, não, a gente está repondo aula. Aí eu, e hoje, quando eu contei, não deu 40. Ainda contei mais, os homens só tem 4. Aí eu falei, Jesus, só tem 1%. Parabéns aos guerreiros, homens, que chegaram até aqui. Principalmente o galã. Entendeu? Principalmente o galã. Eu não sou besta, eu tenho que fazer minha praça, né? Então, guerreiras, todos vocês estão de parabéns. Entendeu? Porque não é fácil vir um sábado de manhã, não é fácil ser chuva, não é fácil fazendo muito sol, carnaval comendo lá, a galera aqui, que eu estava aqui no carnaval. Não é fácil São João. Então, isso é porque vocês estão tendo boa vontade. Porque vontade todo mundo tem. E sobre o reflexo, para finalizar, eu vou dizer uma coisa a vocês. Com 20 anos, eu entrei na Messiânica. Depois, com 21, fui para o Espiritismo. E levada pela minha sogra, que hoje, quando eu separei, chamava de ex-sogra, ela dizia, minha nora, não sou sua ex-nora, não existe, você vai ser para a vida toda, me arrombei. Ela morreu me chamando de nora, mas ela me levou pela mão. Então, assim, gente, nossos reflexos mudam muito. Eu passei 40 anos no Espiritismo, só há 10 que eu faço evangelho em casa. Então, fazer o Evangelho me fez eu ler o livro Espírita pela 3ª vez, o livro dos Espíritos, o Evangelho pela 2ª. E cada vez que eu leio, parece que eu não li aquela passagem, aquela pergunta. E eu leio para 2 gatos, eu e 2 gatos, os encarnados da sala, mas tem uns desencarnados. E como diz Divaldo, tem os irmãos inferiores, irmão. Fale alto, que eles precisam ouvir, que não tem sintonia. Aí eu falo, você está vendo? Eu também pensava que era assim. Você também, você não acha? Ótimo. Então, Divaldo me deu tanto medo como ensinamento, entendeu? Então, dessa forma, faça o evangelho, gente. Não só assista a aula, não, leiam. Não só leiam e assista a aula, não, sirvam. Porque ou vocês fazem esse tripé, ou o conhecimento, o esclarecimento não fica real. Leia realmente o Pentateuco, precisa. Leia 2 páginas por noite. Assista outras palestras. Tem Haroldo, que eu chamo de meu amante, todo domingo, Haroldo Dutra, na televisão. Elas me ligam, eu faço, espera aí um minutinho, Haroldo, meu filho, um momento que o amigo está me ligando. Aí eu dou a pausa, entendeu? Raul Teixeira, Adenauer, Divaldo Franco, Chico Xavier, eles não morreram, igual a Elvis Presley, eles não morreram. Eles não morreram, velho. Agora, para completar e terminar, meu número aqui, eu posso falar para poder ser sorteada? Desculpe, tá. Obrigada, gente. Ela paquerou o Patrick assim na cara. Fantástico, né, gente? Se não existisse, tinha que inventar. Pois é. E, de novo, quase não deixou nada para mim, né? Mas vamos lá. E agora, vamos pensar novamente como seria essa sociedade espírita? Quer dizer, até... temos que terminar, pois é. Cazuza que falou, né? O tempo não para. Mas, diante de tudo que ela falou aqui, essa pergunta veio bem apropriada, né? E agora? Né? Vamos pensar novamente sobre como seria essa sociedade? Então, uma sociedade espírita, regida por espíritos, né? E não por espíritas, né? Dentro desse self que rege a ULI, a gente diz o seguinte, que uma das diretrizes, porque são várias, né? É fazer com que cada um de nós se perceba espírito, e não que se transforme em espíritar, né? É perceber que somos espíritos, isso muda, né, todo o contexto. Então, espíritos empenhados em se aperfeiçoar e não em se salvar, né? Salvar de quê? Que salvação é essa? Sem privilégios ou distinções, de forma pacífica e não passiva, né? Não violência, e a paz seja um estado de espírito, paz consigo mesmo, paz com o próximo, paz com a vida, né? Do jeito que o Patrick chegou na paz, né? Como ele mesmo disse, chegou na paz e agora ganhou ainda uma paquerada, então foi maravilhoso, né? Aí olha o que Gandhi falou para a gente, né?
Ganhou, pois é, maravilhoso. Então, olha lá, o que Gandhi já falava, né? Olha, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, aquela história, não é deixar um mundo melhor, é deixar pessoas melhores para esse mundo, né? Bom, então, grupo 4, vamos lá que, como disse Cazuza, né? O tempo não para. Então... vem os que vão falar e o pessoal da sustentação vem ali emanando ali os bons fluidos. Bom dia, boa tarde, Janes. O nosso tema é sobre... Qual o papel de uma instituição espírita? Pronto. Então, resumindo, tudo o que foi dito já inclui, né? Então, acho que está bom. Então, eu vou sentar. Vamos lá. Você quer ler os tópicos? É uma responsabilidade, né? Ser o grupo 4, depois... arraso. Então, foi uma discussão bem interessante. Eu vou ler só um trechinho daqui do livro, né, nosso de referência, e depois a gente vai trazer um pouco a percepção que cada um trouxe sobre essa instituição espírita, né? O centro espírita torna-se, então, importante núcleo educativo por proporcionar uma visão ampla da doutrina espírita ao ser humano, a fim de que ele busque seu aprimoramento espiritual. É nele que as lições de amor e caridade devem ser vivenciadas em sua plenitude, como exemplo, aqueles que ali vão buscar orientação, consolo, cura e o encontro consigo mesmo e com Deus. Mas aí eles vão ampliar, né? O que a gente pensou? De trazer a experiência de cada um, né, com a instituição espírita, né, o porquê cada um veio até aqui, né, que dor, o amor trouxe cada um até a instituição. E aí cada um foi traçando, né, um pouquinho do que fez com que chegasse até aqui. Então, a gente colocou amor e caridade, né, que é uma das coisas que a gente pensa de imediato quando você pensa, né, numa instituição espírita, né? Aí trazendo o que foi falado, que a caridade não só com o outro, né? E não só com o outro de forma financeira, que às vezes quando a gente pensa em caridade, a gente associa primeiro a você alimentar quem precisa, né? A você separar uma roupa em casa para doar, e às vezes tem uma doação que é muito mais simples e que às vezes o outro precisa até muito mais, que é o seu tempo de escuta, né, que é você chegar perto, saber o que é que ele está precisando, né, se ele tem alguma coisa para desabafar, se você pode contribuir de alguma forma, né, com uma conversa. Então, é essa caridade e a autocaridade, né, que a gente também, às vezes, deixa de lado, se preocupa muito com o outro, né, e esquece um pouquinho da gente, é o que já foi dito aqui. A gente não tem como ajudar o outro se a gente não está bem, né? Se a gente não é o nosso apoio, a gente não tem como apoiar o outro. Aí a gente traçou também que seria a instituição espírita como religiosidade, fazendo com que você se conecte com Deus. E essa religiosidade aqui não é associada à religião, né? Independente de que religião você tenha, que você siga, mas é a forma como você se relaciona com Deus, né? Como é que Deus está presente na sua vida, o que é Deus, né, para você, qual a representatividade que Ele tem, a relação mesmo, né, você com Deus. Outro ponto que a gente trouxe também, que uma das nossas, acho que foi até você, não foi, Solange, que trouxe a questão das respostas para as perdas. Você quiser falar um pouquinho. O que me levou, né, a procurar o Centro Espírita foi justamente lidar com a perda, porque eu frequento a Brahma Kumaris há 27 anos e eu disse, como eu sempre tive dificuldades, né, eu disse, eu vou procurar, porque eu faço um trabalho de proteção animal e eu tinha muitos problemas com as perdas dos animais, e aí disse, eu vou frequentar.
E aí você tem uma visão mais ampla, né, sobre o trabalho. Eu estou nervosa para falar em público sobre o trabalho, né, da perda. E a visão ela é ampla em todos os aspectos, né, de como lidar com a perda, como lidar no dia a dia, né, com tudo. A instituição, para mim, eu acho que faz um preparo, mas a transformação ela é individual, né, cada um vai seguir com a sua evolução e com o objetivo de transformar não só a gente, como todos ao redor. Aqui, cada tópico desse, né, que a gente trouxe, eu cheguei a colocar aqui, é sobre o despertar, né, que o Centro Espírita nos motiva a despertar para a aquisição de novas habilidades, né, como espírito imortal, além desse entendimento que somos espíritos imortais, né. E aí, dentro dessa aquisição de habilidades, aí vem todos esses tópicos que a gente vem discutindo, né, sobre a questão do trabalho social, preparação para uma nova etapa, né, na nossa vida, né, na continuidade da vida, né, que é um novo personagem que a gente vive aqui. Tal. Então, a gente se entender como personagem desse momento, que em outro momento vai ser outro personagem, mas continuaremos sendo aquele espírito, né? Então, aqui vem como núcleo educativo também, né, o trabalho da mediunidade também, que é muito importante no Centro Espírita, né? E a consciência do propósito, né, do que todos nós estamos aqui para aprender, né? Eu acho que é isso, né? Processo reencarnatório também, né, que também já foi dito anteriormente. Acho que mais alguma coisa, gente, para complementar. É um outro tópico também que a gente trouxe aqui, e que isso foi, assim, na verdade, eu que relacionei, que é a instituição espírita como uma busca de autotransformação, de reforma íntima e de equilíbrio. Assim, a minha experiência, né, de vir para um centro espírita, de procurar uma instituição espírita, foi para me equilibrar realmente, né? Algumas reações, eu sou um pouco intempestiva, né, estressada, e eu não sei, às vezes, lidar com determinadas emoções. E isso eu percebi que estava me prejudicando, né, na minha vida familiar, né, na minha vida como um todo, no meu equilíbrio, porque quando eu reajo de forma intempestiva a algumas situações, isso depois me deprime, porque eu paro para pensar que eu poderia ter feito de outra forma, né? Aquela questão de a gente sabe tudo que a gente tinha que fazer, tudo que a gente tinha que falar, só que a prática é difícil, é um desafio muito grande. Então, assim, o meu marido já está no ciclo 9, né, com o Luiz, já está quase terminando aí, né, a jornada, ou terminando para começar uma outra. E ele sempre me incentivou muito, né, e eu sempre dava uma desculpa, né, aquela coisa da gente se auto-sabotar. Né? Hoje não dá, é complicado, e sábado de manhã, e tem nosso filho, sempre dava uma desculpa. Mas eu sabia que, no momento certo, né, eu viria. E foi no momento certo. Quando a luz vermelha realmente estava, tipo assim, acendendo, você tem que fazer alguma coisa por você. Né? Você tem que tentar realinhar seus chakras, você tem que tentar ter equilíbrio, desenvolver habilidades para saber lidar com determinadas, né, situações. E, assim, eu só agradeço, né, por estar aqui. Porque assim, ainda é o primeiro ciclo, é só, né, o engatinhar, mas eu já consigo perceber, né, que assim, essa convivência com a instituição, com as pessoas, né, no escutar, no ouvir cada um, nos palestrantes, eu já consigo hoje, né, tentar em algumas situações onde eu iria explodir. Espera aí, né, olha o seu propósito. Né? Assim, ninguém vai conseguir te ajudar se você não se ajudar. E foi uma questão que a gente também discutiu, né, que a instituição está aqui, mas que você precisa estar aberto para que ela, né, consiga fazer com que você se transforme, com que você se reforme. Né? Não adianta só você vir, você participar, você ouvir a palestra e você não estar aberto para isso. Né? Então, assim, isso é super importante. Então, foi um dos tópicos. Outra coisa também que a gente listou aqui, da instituição, fazer com que a gente entenda que nós somos seres imortais. Né? E isso eu acho que dá realmente um equilíbrio, um fortalecimento maior,
né, e faz com que a gente entenda que a gente precisa realmente estar nesse processo do aprendizado, né, da educação, porque a gente vai vir várias vezes, não é só aqui agora e tanto faz o que eu fizer, morreu, acabou, né? Então tem uma continuidade disso. E eu lembro que foi alguma aula, acho que de Luiz, que ele falou, acho que foi sobre reencarnação, que ele lançou a pergunta, né? Você acredita? Né, e que você ficou a aula toda, quase até o final, falando, eu não acredito. Eu acho que foi reencarnação. Eu não acredito. Eu fiquei pensando, rapaz, como é que o cara está aqui, é palestrante, e vira na cara da gente e fala. Aí, no final, você falou que não era uma questão de acreditar ou não. Né? Nós desencarnamos e reencarnamos, independente da religião que você siga, das suas crenças, que isso é uma coisa, né, inerente. Então, não tem o acreditar ou não acreditar, é fato, isso vai acontecer. Né? Então, acho que é uma coisa que a instituição, né, traz para a gente também, essa questão do você, né, entender isso, né, que você é um ser imortal. E a gente listou outras coisas aqui, o tempo já está esgotando, né, de desenvolvimento, de processo reencarnatório, né, de trabalhar a mediunidade também, né, que a gente acaba, né, dando espaço para isso. Preparação para uma nova etapa, né, que estamos em várias dimensões e... Ele disse, eu tenho certeza. Ele falou, não, eu tenho certeza. Essa não vai para o RH, porque ela não sabe controlar tempo. Não faça isso. Essa vai ter que voltar para a central de capacitação de facilitadores. Ah, pois. Mas foi na reduzida o nosso tempo. Não, tá isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Também não deixaram nada para mim, né? Mas, no fim, assim... Mas de eu fato, preciso contar uma fofoca espiritual. Eu adoro. Último dia. Pati, a gente gravou vários vídeos das chamadas das aulas quando abriu o Instagram do Básico, né? Então, a gente gravou vários vídeos, os facilitadores. E aí o Luiz fez essa gracinha, né? Ele começou o vídeo assim, eu não acredito em reencarnação. Só que esse vídeo tinha que passar pela reitoria, pelo colegiado pedagógico daqui, né? Aí eu mandei para a Cecília falou, não, como que vai postar um vídeo desse? Como que o Luiz está na cabeça para dizer um negócio desse? Eu falei, Cecília, você escutou o vídeo todo? Ela, não, escutei a primeira frase e já cortei. Falei, então escute o vídeo todo. Então ele fez isso com a diretora. Com a reitora da UNE. Pois é, e eu vou dizer para vocês, continuam não acreditando em reencarnação. É um fato. Bom, mas o papel da instituição espírita é de promover isso em nós, né? E as instituições não são iguais. Por exemplo, o Lar Harmonia tem um viés de estudo, né? Um viés de desenvolvimento pessoal, né? Há uma conexão que eu digo, inclusive eu perguntei isso para ele, falei, não, foi você que começou a conectar a psicologia ao espiritismo? Ele falou que não, mas eu só vi isso aqui, né? Eu venho de outras jornadas, né? Estudei o ESD 1, 2, né? O estudo desenvolvimento estudo sistematizado da doutrina espírita, né? O ESD. 1, 2, 3, enfim, então venho de uma jornada razoável, né, isso aí, mas eu só vi essa conexão aqui. Então, esse é o viés dessa casa, é o estudo, né, fazer com que cada um de nós cresça como espírito imortal. Agora, tem outras casas que têm outros vieses, outros propósitos, né, que a cura espiritual, tem casas que são especializadas no tratamento espiritual, tem outras casas que visam a caridade, né, ou ajuda, que promovem essas sopas, né, que vão aí para, né, as ações sociais, então, enfim. Então, esses são os vieses diversos que a Casa Espírita promove. Todas, é claro, pautados, né, na base que sedimenta, que é o Pentateuco. Agora, há as expansões. Como a nossa casa é uma casa que visa o estudo, precisa de uma ampliação. Por isso, a ULI, né, a Universidade Livre do Espírito, ganha essa amplitude. Eu tenho certeza absoluta que o marido da Pati falou que o ciclo 9 é o melhor ciclo da ULI, eu tenho absoluta certeza disso. Mas a gente vai reconhecendo isso ao passo que a gente vai desenvolvendo, né, dentro dessa casa. Bom, mas agora a gente vai passar por uma outra etapa, porque, afinal de contas, como eu falei, todo mundo aqui agora já é ciclo 2, né? E vamos ver o que a gente vai saber, porque aqui vocês responderam uma pergunta
que é o que eu vou conhecer, né? Então, hoje, está todo mundo na mesma página, porque nas primeiras aulas, nós tínhamos pessoas aqui que já frequentam o espiritismo há muito tempo, a gente brinca de uma forma carinhosa, dizendo que são espíritas de carteirinha, né? Agora, tem aqui também aquelas pessoas, né? Tivemos aqui aquelas pessoas que chegaram pela primeira vez e, movidas por uma necessidade ou pela curiosidade, chegaram aqui para conhecer. Então, a nossa pergunta inicial foi: o que vamos conhecer? Bom, agora nós iremos, no ciclo 2, responder a uma outra pergunta. E aí, é a hora de trazer a... A pergunta do ciclo 2 é: quem sou? Todos os ciclos, até o 10, tem uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta que norteia o ciclo. A do ciclo 2 é: quem sou? Né? E a gente agora, as nossas meninas geração Z... nossas meninas geração Z vão distribuir para vocês a balinha do ciclo 1, mas a cartinha é do ciclo 2. Então, todos os alunos, o ciclo 2 também tem 4 turmas, né? Então, todos os alunos escreveram uma carta para vocês, para as 4 turmas do ciclo 1, né? Então, vocês... Deixa que eles peguem. Deixa que eles peguem. Deixa que o universo entregue a mensagem a eles. Não, deixa que eles peguem. Pode ficar na sua mão mesmo, Tchel. Aí você deixa que eles peguem. Aí cada um vai ler o que o universo mandou para vocês. Foi a galera do ciclo 2 que escreveu essa cartinha aí para vocês. E em mundo de internet e WhatsApp, uma cartinha escrita à mão é algo de muito valor, né? Escrita à mão. Cada um escreveu uma cartinha. Não foi por IA, não. Pode abrir. Pode abrir. Isso aí daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Mais uns minutinhos. Olha, saibam que o desenvolvimento promovido aqui nas vivências práticas é algo incrível, porque a geração Z teve que fazer coisa assim, né? Não é pela internet, tem que entregar tem que entregar o objeto, é algo que é um exercício. Pois é. Até para trocar contato você só toca no celular. Então, fazer esse exercício Eu chamei a geração Z para fazer isso porque é algo novo para elas, entendeu? Carta escrita à mão, não existe um negócio desse. Só ouviram falar, né?